Que agonia da preula, mano. Eu fui para Tóquio e subi 250 metros na torre mais tradicional do Japão por causa de mangás, animes e jogos. E ainda conheci um templo que guarda as tumbas dos Tokugawa. Oi, desde pequeno eu sempre tive a vontade de conhecer o Japão, e um dos pontos mais icônicos pra mim sempre foi a Torre de Tóquio, que eu sempre via nas obras que eu acompanhava. Mas a primeira vez que eu vi a Torre de Tóquio de alguma forma foi quando eu assisti o primeiro episódio do anime Guerreiras Mágicas de Ray Earth. As três protagonistas estão numa excursão da escola na Torre de Tóquio, quando de repente elas são transportadas pro mundo de Ray Earth. E como eu acompanhei esse anime inteiro na época e gostei muito, a Torre de Tóquio ficou muito marcada assim na minha cabeça. E depois disso eu comecei a ver a Torre de Tóquio em várias outras obras ao longo dos anos. Por exemplo, em animes como Sakura Card Captors, X, Tokyo Magnitude, e em jogos como Sonic Wings 3, e também em King of the Monsters, né, que a gente luta com monstros gigantes e pode até quebrar a torre. E quando finalmente eu consegui ir pro Japão, não teve como não fazer uma visita. Acabei de descer da estação de Kamiya-cho e tô indo conhecer a Torre de Tóquio. Mano, eu tô meio ansioso. Mano, um mix de emoções aqui. Mano, quando eu virei a esquina que eu vi assim a torre, mano, deu um tchan, assim, sabe? Apesar da Torre de Tóquio não ser tão alta quando comparada com outras torres mais modernas, ainda assim me passa uma imponência, uma presença muito forte. E eu senti isso principalmente quando estava pessoalmente ali. Vamos lá agora visitar ela. Muito legal que chegando aqui do lado da torre a gente tem um espaço próprio para você tirar foto, né? Se fosse um lugarzinho mais elevado, com um banquinho para você ficar em pé e um suporte para o celular. Você coloca o timer ali, né, e tira uma foto com um ângulo bem específico da Torre de Tóquio aqui. Vou mostrar essa que eu tirei. É possível acessar duas áreas da Torre de Tóquio, o Main Deck, que é o deck principal e fica a 150 metros de altura, e o Top Deck, que é o deck mais alto, né, que fica mais ou menos a 250 metros de altura. O ingresso mais barato permite visitar só o deck principal, que é a 150 metros, e você pode ficar o tempo que quiser lá. Mas eu paguei um pouquinho a mais para fazer a visita completa. Acabei de comprar o ticket para o Top Deck aqui, ó, e vamos adentrar o lugar. E logo depois que a gente entra na torre, ainda no térreo, tem uma exibição de várias fotos da Torre de Tóquio em diferentes épocas, e eu acabei sentindo uma nostalgia mesmo nunca tendo visitado aquele lugar. Tinha também uma maquete da cidade de Tóquio de antigamente, e um telão mostrando a construção da torre. O deck principal você entra e fica à vontade lá. Agora o Top Deck é um tour que dura acho que 15 minutos só. Então assim, você pode ficar à vontade no deck principal, mas quando você for pro Top Deck tem horário marcado e é por tempo limitado. Olha só aqui, Top Deck Tour, Main Deck, ó. Fica as informações. Aqui tem uma menininha bem fofinha aqui, ó. Parece que ela tá brava, né? Ah, tem um carimbo, olha só que legal. Ah, tem que comprar um ticket para usar esse carimbo aqui. Tem um Coin Locker aqui, uns preços para guardar as bagagens, mas eu tô com a bolsa pequena, eu vou levar. Vamos lá pro Top Deck Tour. Depois foi a hora de pegar o elevador pro deck principal. E durante a subida eu consegui ter um vislumbre da paisagem que me aguardava. Arigatou gozaimasu. E logo que eu saí do elevador, eu vi uma árvore artificial de sakura. E logo em seguida, fui para perto do vidro. E essa foi a primeira vista que eu tive. A vista não deixou nada a desejar. Ainda mais que dava para ter uma vista de 360 graus de Tóquio. Então não era só uma paisagem qualquer. E ali a sombra da torre, ó. Você vê praticamente quase de cima as construções que estão do lado aqui, ó. Engraçado que aqui dentro, ali em cima, tem uns projetores, parece, olha só.
Engraçado que não dá a impressão que a torre é tão alta do lado de fora. A gente sabe que é alto, mas não parece ser tanta. Aqui dentro você consegue realmente conferir o quão alta ela é. E olha só ali, ó. E aquele é o templo Zojoji, que a gente vai conferir daqui a pouco também. Ó, aqui dá pra ver a própria perna da torre, se liga, nesse ângulo aqui, mano. A gente tá praticamente de cima vendo ali, ó. Eu não acredito que trouxeram a gente numa excursão à Torre de Tóquio. O pessoal da escola só pode estar brincando. Será que pensam que somos do Jardim da Infância? O que você acha, Lucy? Que lindo! Estamos tão alto! Eu não acredito que trouxeram a gente pra passear aqui. Eu adoro isso! E você? Mas além da vista da cidade, dentro da torre tinha algumas coisas interessantes também, como esse mini santuário shintoísta, que foi criado para proteger a prosperidade da torre e manter a segurança dos visitantes. E aqui dentro a gente tem a lojinha oficial da Torre de Tóquio para comprar souvenirs. Aceita tudo que é cartão, ó. Vamos ver o que tem aqui. Tem pelúcias, ó. Tem os bonequinhos da torre, que legal. Várias torrinhas, chaveirinhos. Eu vou ter que comprar alguma coisa, né? Já tá aqui. Nossa, tem até umas garrafinhas com o formato da Torre de Tóquio, se liga. Bem criativo, né? E aqui no cantinho, além de ter uma de rank, né? Aquela máquina automática de bebida, que eu não vou pegar porque eu já trouxe água. Tem umas maquininhas aqui pra gente pegar, pra pisar ali, pra que será que é? Não entendi essa máquina, depois eu vejo. Mas tem umas pra você pegar umas medalhas da torre ali, ó. Medalhas bonitinhas até, pra usar como chaveiro. E aqui uma máquina pra trocar dinheiro. Ah, pelo que eu entendi, você compra uma medalha e compra um chaveiro para encaixar a medalha. Ou seja, não vem tudo junto, você tem que gastar e gastar. Isso aqui é tudo igual, né? Se fosse para fazer combinação diferente, mas podiam colocar tudo junto logo. Ou a medalha separada com o chaveiro. Aqui uma maquininha ensinando como se faz. Você vem aqui, ó, coloca o que você quer carimbar. Vou colocar a notinha que eu comprei o ingresso aqui mesmo, ó. Coloca aqui embaixo, ó. E aí você pisa ali para carimbar. Tcharam! E agora eu carimbei. Vou pegar a nota fiscal de lembrança e guardar. Olha só ali, cara, o Monte Fuji bem no fundo, olha. Bem pequenininho ali, mas dá pra ver. Ó, vindo pra cá tem um campo de futebol ali que tá novinho, hein? Olha só. Pra cá tem uma parte que estão construindo, parece que vai ser um prédio aqui. É muito legal as vistas que a gente tem aqui ao redor, porque a gente vê um pouquinho da cidade toda. Não é só prédio ou rua, por exemplo, né? A gente viu o templo ali atrás, e aqui, olha só, eu acho que eu vi um cemitério, mano. A sombra da torre tá bem em cima, ó, mas ali, ó. Aproximar um pouquinho, ó, o cemitério ali, ó. E logo do lado do cemitério tem uma escola. Tá tendo atividade física ali, ó. Tem escola ali, o pessoal, os alunos treinando ali, ó. Muito legal você, tipo, conseguir espiar um pouco da cidade, assim, do alto da torre. Quando foi para ir pro top deck, depois de pegar a fila, a gente foi levada para uma sala onde teve uma apresentação audiovisual sobre a história da Torre de Tóquio. Mas lá dentro não era permitido nem tirar foto e nem filmar. Logo depois a gente foi para a área do elevador, onde já podia filmar novamente. E mais uma vez deu para apreciar um pouco da vista na subida rumo aos 250 metros. Realmente é o Monte Fuji ali atrás, ó, tem até aqui, ó. E o que eu achei interessante no top deck é que as paredes, colunas e teto eram todos espelhados. Acho que fizeram isso para dar a ilusão de que o espaço não era tão apertado assim, já que lá é bem pequeno.
Só que uma torre mais nova que foi construída aqui em Tóquio é a Sky Tree, né? E ela é muito mais alta que a torre de Tóquio. E eu vou ainda visitar lá e dá pra ver ela daqui, olha só. Bem no fundo ali, ó. O que foi? O tempo do telescópio acabou! Depois de passear no top deck, eu voltei pro deck principal e passei na lojinha de souvenirs ali também. Fiz umas compras, lembrancinha pra minha mãe, um docinho e um chaveiro. Agora eu vou descer, usar o banheiro e achar algum lugar aqui ao redor da Torre de Tóquio pra comer. E de repente tirar mais algumas fotos ou conhecer mais os arredores. O engraçado é que tem uns carinha caindo ali, ó. É, diacho! Olha o que eu achei aqui. Mano, o chão de vidro, cara, dá pra ver lá embaixo. Que agonia da preula, mano. E assim, você pode pisar aqui. E o medo. Eu não vou mentir que eu tô me cagando todo agora. Olha outro aqui, ó. Você é louco, mano. Dá muita agonia, cara. Muita agonia mesmo, mano. 中にはオフィシャルショップ、レストランベースメントパーク、ルート東京タワー、お写真の引き換えからレンター、2階にはフードコート、お土産品売り場、バス、タクシー売り場。 Na saída tem uma outra loja gigante aqui, cara. Se eu soubesse, tinha deixado pra comprar aqui, né? Olha o tamanho dessa loja. Fora 500 milhões de souvenirs e vários docinhos, ó. Eu achei essas máquinas aqui que você pega umas medalhas, eu acho. Custa 200 ienes aparentemente. Ó, tem 4 máquinas aqui e cada uma delas tem 3 meses, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu vou pegar de abril, que é o mês que eu tô aqui. E aproveitar que é o mês do meu aniversário, né? Mas vamos escolher abril. Ó, caiu uma medalhinha ali, ó. Já foi? E tá quentinho, olha só. Tá meio torto, mas tá bonito. Antes de ir pro top deck, a gente passou por um lugar lá que não podia tirar foto e nem filmar, porque eles tiraram as nossas próprias fotos lá. Tem um serviço de foto que eles deram esse panfleto aqui, ó. Eles tiraram umas fotos nossas e, pelo que eu entendi aqui, eles dão uma versão pequena de graça na saída, mas eles tentam vender uma versão maior. É como se fosse um jornalzinho simulando uma notícia e a gente nele. Vamos dar uma olhada então. Se for um preço acessível, acho que vale a pena pegar assim. Uma lembrancinha, né? Achei o balcão, tá ali, ó. Vamos lá conferir. Tem 2 pianos aqui, olha só. Valeu super a pena, foto mó bonita, não foi tão caro, foi 2.000 ienes. Aí vem isso aqui, ó, quando você abre. Aqui tá a foto grandona que eles deram. E aqui é a pequenininha que viria de graça, na verdade, se você não quisesse comprar. Quando o preço é acessível, acho que vale a pena, fica legal, ó, uma recordação. Isso aí é bonitinho até na foto, hein? Finalmente achei a saída. Demorou um pouquinho pra achar a saída aqui. Tem muita loja que eu só vi quando eu saí só. Eu acho que tava tudo fechado na hora da entrada. Mas é grande lá dentro, na parte de baixo. Muita loja, tem um mercadinho, tem bastante coisa. Agora estamos aqui fora novamente. Me disseram que tem 333 metros. E mais não sei quantos centímetros. É verdade.
verdade, é mesmo muito grande. Depois de passear e almoçar no térreo da torre, eu aproveitei que tinha vários koinobori pendurados ali perto para tirar algumas fotos. Koinobori literalmente significa bandeira de carpa, que são esses enfeites que ficam pendurados para comemorar o Dia das Crianças no Japão. E essas carpas são um símbolo de perseverança e coragem, porque elas estão nadando contra a correnteza. Depois que eu saí daquela área da Torre de Tóquio, eu aproveitei para fazer uma visita àquele templo, né, que eu tinha visto lá de cima, o templo budista Zojoji, que é enorme. É um lugar muito bonito e tranquilo. Tinha uma parte com várias pequenas estátuas que são colocadas ali em memória a crianças que não conseguiram nascer com vida. E os pais de uma criança que nasceu sem vida acabam adotando uma estátua, né, e pegando para elas como se fosse um símbolo, uma representação da criança que não conseguiu nascer. Os pais decoram essa estátua geralmente com toucas e roupinhas para manter o espírito da criança aquecido e cataventos para protegê-las. E eu acabei achando também todas essas plaquetas com nomes de doadores. Dependendo da quantia que você doa ao templo, seu nome é gravado e fica aqui. A maioria das construções do templo estava fechada, mas dava para subir a escadaria e andar ao redor do templo, e assim ter uma vista bem legal da Torre de Tóquio. Eu achei bem legal conseguir ter uma vista reversa que eu tive lá na torre. Eu também aproveitei para explorar todo o território do templo e olha, eu acabei vendo muitos lugares interessantes. Enquanto eu andava por lá, eu me senti naqueles filmes de época do Japão feudal. A paisagem e o silêncio eram de acalmar qualquer pessoa. E eu também acabei achando essa estátua do Buda com várias moedas à sua frente. Mas nem todo lugar podia ser acessado, como por exemplo, o cemitério. E por falar em cemitério, nesse templo existem 2 mausoléus da família Tokugawa, que contém 6 tumbas de shoguns e seus familiares. Daria para passar fácil o dia inteiro nesse templo, explorando cada canto, vendo os jardins, monumentos, apreciando a vista e tirando fotos. E ali perto desse templo tinha também um pequeno santuário, né, que eu acabei indo para lá para dar uma olhada. Sakura, você já veio alguma vez nessa torre? É a primeira vez. Conheci a Torre de Tóquio. Fala pra mim se você tem vontade de conhecer algum dia esse cartão postal icônico do Japão. Tô bem feliz e é isso. Espero voltar aqui mais vezes no futuro.